Você sabia que existe uma maneira prática e funcional de medir qual o nível de maturidade que a sua empresa tem quando o assunto é planejamento estratégico? Quando o assunto é planejamento de crescimento e condução desse planejamento? Se você quer saber um pouco mais sobre essa metodologia, quer entender um pouco mais sobre isso, você está no vídeo certo. Segura aí que a gente vai mostrar aqui, nesse vídeo, como medir o nível de maturidade gerencial quando o assunto é planejamento estratégico no seu negócio. Quando o assunto é planejamento estratégico, eu sou uma pessoa de ler muitas vezes os mesmos livros. A minha metodologia de planejamento estratégico é baseada nisso aqui. É BSC. Se você não sabe o que é o Balanced Scorecard, se você não tem noção dessa metodologia, faz o seguinte, segura um pouco nesse vídeo aqui, assiste ele. Eu vou mostrar um pouco da estrutura do planejamento estratégico do Balanced Scorecard nesse vídeo, porém, reserva um tempo para você poder ver outros vídeos aqui no canal ou em outros canais sobre Balanced Scorecard, a melhor metodologia de planejamento estratégico que existe. Quando o assunto é planejamento estratégico e vendas, talvez um pouco ali em projetos também, que é outra pauta desse vídeo, eu tenho algumas metodologias que eu considero que elas são definitivas. Não definitivas que não possam ser melhoradas, mas elas são essenciais para essa operação e resolvem qualquer tipo de negócio. Quando eu falo de estratégia, eu vou falar de BSC. Quando eu falo de vendas, principalmente vendas transacionais, eu vou falar de Spin Selling. E quando eu falo de gestão de projetos, eu vou falar da estrutura do PMBOK. Então, sem mais delongas, vamos entender aqui como que você pode medir a sua maturidade gerencial quando o assunto é planejamento estratégico. E vamos entender isso de forma prática e também falar um pouco sobre a conexão, sobre a complementariedade que gestão de projetos faz dentro de planejamento estratégico. Até porque é a soma desses dois que mostra o nível de maturidade que a sua companhia tem quanto a planejamento estratégico. Esse evento vai mudar a forma que você acompanha, gerencia e define a estratégia do seu negócio. Você também tem dificuldade de garantir a execução do planejamento estratégico do seu negócio. Assim como outros empresários, talvez você consiga planejar a estratégia, mas na hora de executar, você também tem uma dificuldade. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como garantir a elaboração e execução de um planejamento estratégico, a gente vai fazer uma imersão em planejamento estratégico, onde a gente vai aplicar a metodologia que a gente usa aqui dentro em diversos clientes. A gente vai falar de todo o ciclo do PES, aonde a gente vai planejar, executar, controlar e acompanhar o planejamento estratégico durante todo o ano. Nesse evento, a gente vai tratar uma metodologia que eu já expliquei aqui algumas vezes, a metodologia de que pessoas mais controles geram resultado. A gente vai ensinar como eu vou sair do ponto A e chegar no ponto B. Aqui é onde você está hoje. Aqui é onde você quer chegar. E a gente vai tratar o como e as condições nas quais você quer chegar no ponto B. A gente vai falar sobre treinamento de pessoas, tecnologia, gestão de processos, principalmente controles. Não esquece disso aqui. É isso que vai fazer diferença no seu planejamento estratégico. A gente vai falar de gestão comercial, que é a aplicação do seu planejamento estratégico no mercado e os objetivos, que por consequência são os resultados financeiros do seu negócio. Se você tem dificuldade em garantir a elaboração e garantir a execução do seu planejamento estratégico, saiba que esse evento foi feito para você. A gente vai sair do básico do planejamento estratégico até o controle de cada uma das ações que vão garantir que você alcance o resultado que você espera. Não se esquece, o link está na descrição. Te vejo lá. Primeiramente, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é esse quadrante que apresenta o nível de maturidade da empresa quando o assunto é planejamento estratégico e execução desse planejamento. Eu sempre falo que o planejamento estratégico ele depende da gestão de projetos para ser implementado. Inclusive, é por isso que a gente está fazendo uma imersão em planejamento estratégico no final do mês de fevereiro agora. Clica aqui embaixo e dá uma olhada para você poder se inscrever, caso seja do seu interesse, na nossa imersão de planejamento estratégico na prática, de como fazer ele realmente funcionar. Isso aqui é um dos gargalos que eu vou explicar lá na nossa imersão. O que acontece? Quando você faz um quadrante para mim explica praticamente o mundo, a vida. Então, você trabalha de que forma? Você trabalha em dois eixos. Um eixo que vai me falar sobre a maturidade, nesse caso aqui, de gestão de projetos, e um outro eixo que vai falar sobre a minha maturidade na gestão operacional. Então, quando eu falo de planejamento estratégico, eu tenho que verificar tanto na operação desse planejamento estratégico, quanto na gestão operacional da minha empresa. Por que disso?
Quanto menos gestão de projetos eu tenho, mais emergencial são as ações que eu vou tomar. Por quê? Eu vou tratar aquilo que me chama mais atenção. Quanto mais planejamento estratégico eu tenho, mais capacidade de planejar eu vou ter. Mas basta só planejar? Não, eu tenho que conseguir manter a minha operação rodando para que eu possa ter planejamento estratégico. Então, quando eu não tenho gestão operacional, eu não tenho gestão de processos, eu não tenho governança na minha empresa de forma estruturada, eu vou estar trabalhando provavelmente em coisas emergenciais. Se eu não tenho nem gestão de projetos, ou seja, tudo na minha empresa é feito de acordo com a necessidade, eu planejo, mas executo sem gestão de projetos, sem gestão de início, meio e fim, do que tem que ser executado, quem vai executar, quando vai executar, sem uma estrutura clara de cronograma, se eu não tenho essa gestão de projetos e não faço gestão operacional do processo, eu vou estar trabalhando em questões emergenciais na minha empresa. Só vou estar apagando incêndio. Quando eu tenho pouca gestão de projetos, e consequentemente, se eu tenho pouca gestão de projetos, por mais que eu faça um planejamento estratégico, eu vou executar somente a nível de necessidade, porém eu tenho uma gestão operacional muito eficiente, a minha empresa roda. O que é isso da empresa rodar? Sabe aquela empresa que ela está funcionando? Você vê que ela funciona bem, que as coisas acontecem, mas não parece ter uma projeção de crescimento muito clara? Ela cresce por osmose? Ela cresce por demanda de mercado? É esse tipo de situação. Quando eu não tenho gestão de projetos e tenho uma gestão operacional funcional, a minha empresa está rodando. Não quer dizer que ela tem uma estratégia. Ela roda, ela funciona, mas sem uma estratégia clara. Agora, quando eu tenho a situação em que eu tenha um alto nível de gestão de projetos, mas tenho um baixo nível de gestão operacional, o que acontece? Eu não executo as coisas de forma organizada, eu não tenho processos claros, mas eu tento planejar tudo na empresa. Essa é aquela empresa planejadora. O que eu falo que é uma empresa planejadora? É aquela empresa que vive de fazer planejamento. Faz planejamento estratégico, faz planejamento de melhoria, faz planejamento comercial, mas não consegue executar nada. Nível de maturidade mediano, porque planeja muito e não executa. É aquela empresa que gosta de visualizar as coisas no papel, tem indicador para tudo, mas não funciona. Tem planejamento de tudo, mas não coloca as coisas para rodar até o fim. Tudo morre logo após o planejamento. Então são empresas que normalmente vivem apagando incêndios no nível operacional e planejando sem conseguir colocar na prática. E por fim, a gente tem aquela empresa que tem um alto nível de gestão operacional e um alto nível de gestão de projetos. Esse tipo de empresa, ela tem um crescimento estratégico, porque ela tem projetos bem definidos e tem uma gestão operacional funcional. Se a sua empresa está nesse nível aqui, fazer o planejamento estratégico é fácil, porque ele vai ser mais um projeto. Agora, quando você não tem a gestão de projetos eficiente e quer fazer o planejamento estratégico, você vai planejar, vai colocar para rodar, mas você não tem projetos para executar aquilo ali. Ou talvez você tenha uma gestão de projetos eficiente, mas você não tem uma operação que suporta aquela estratégia que depende de mudanças, depende de alterações. Então, se você não tem uma estrutura clara de gestão de projetos e uma estrutura consistente de processo dentro da sua empresa, não quer dizer que você não possa tentar ter um planejamento estratégico, mas é que você tem que implementar o planejamento estratégico já pensando que você precisa dessas duas bases. Você vai ter que ter um time de escritório de projetos ou uma consultoria de projetos, você vai ter que ter um time de processos ou uma consultoria consolidando processos e projetos, ao mesmo tempo que ele vai criando esse alicerce, você vai planejando o seu planejamento estratégico. E a partir daí, quando você começar a colocar ele em execução, você tem um alicerce de projetos e um alicerce de sustentação de processo muito mais eficiente para você evoluir. Porém, basta entender apenas isso? Não. O que a gente precisa entender? Quando a gente fala de gestão de projetos e a gente também fala de gestão de planejamento estratégico, vale lembrar que os dois têm uma estrutura muito similar e muito interconectada. Então, se você fala de planejamento estratégico, o que você vai ter aqui no planejamento estratégico? Você tem a definição estratégica de objetivos, ou seja, um nível estratégico, um nível no topo, entre aspas, da pirâmide. Você tem uma área tática, que é aquela que comunica e gerencia os processos de acordo com aquela estratégia que foi definida. Então, a comunicação dos objetivos e os processos vão estar interligados a essa estrutura estratégica que foi definida. Quando você vai para um terceiro nível, um nível de operação, você vai ter a operação desse planejamento estratégico e a gestão dele.
mas essa operação aqui depende necessariamente de uma estrutura de gestão de projetos. E quando você vai para uma estrutura, resumindo ela bastante, de gestão de projetos, você tem o quê? Os objetivos de um projeto que vão estar traduzidos numa TAP, num termo de abertura de projetos, ou seja, você tem um documento que vai traduzir esses objetivos. Então, se você tem um planejamento estratégico, esses objetivos vão estar aqui na TAP. Quando você fala de escopo do projeto, a gente está falando de um nível mais tático, é onde eu defino os recursos que eu vou trabalhar e acompanho o cronograma, que esse cronograma tem por objetivo o quê? Garantir o sucesso da TAP, onde estão traduzidos os objetivos. E lá na metodologia de planejamento estratégico, inclusive, se você vir aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, se você vir aqui dentro de uma ferramenta de gestão de projetos, que é a que a gente mais usa, que é o PWA, você vai ver que você define a nível de projetos, a nível de portfólio da empresa, toda a parte de estrutura estratégica, para você poder ter uma análise de portfólio. Então, a estrutura de projetos dentro do PMBOK, quando a gente fala de portfólio, que é o nível mais amplo, a gente está falando de estratégia, porque a gente está falando de objetivos estratégicos. Então, quando você define a nível tático, você vai ter a resposta para a tática da parte de gestão de projetos. E quando você vai para o nível operacional, que é gerenciar e conduzir o planejamento estratégico, é literalmente a parte de colocar a estratégia para operar. Então, essas duas estruturas, elas estão muito interconectadas. Não dá para ter gestão estratégica, planejamento estratégico, se você não tem gestão de projetos. É extremamente necessário. Seja terceirizado, acaso eu vou contratar uma consultoria de planejamento estratégico. Ótimo. Exija dela um bom planejamento de projeto, um bom controle de projeto, uma boa estrutura de projeto, porque senão você não vai conseguir avançar e as coisas vão começar a se perder no caminho. E, para evitar falhas dentro desse processo, é válido você pensar sempre na estrutura de possíveis problemas que podem acontecer e riscos que tem na gestão de projetos. Para falar um pouco mais desse assunto, falar um pouco mais da implantação de um planejamento estratégico, dos principais pilares da implantação, falar um pouco mais sobre o BSC e os possíveis erros que podem acontecer, eu vou gravar um próximo vídeo aqui dessa série. Então, se você gostou desse material e quer continuar assistindo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente a levar esse material para mais pessoas. Compartilha com aquele seu amigo que está fazendo um planejamento estratégico ou que tem uma empresa que precisa entender um pouco mais disso. E também lembra de marcar o sininho para você poder receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Segue a gente nas redes sociais, Carlos Pires, ProResultado e Resultado em Foco em todas as redes sociais. E se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa imersão que eu falei no começo desse vídeo, o link está aqui embaixo na descrição. Clica e garanta sua vaga. Eu sou o Carlos Pires e até o próximo vídeo aqui no canal.